Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, na aula de hoje nós iremos resolver alguns exercícios sobre os conteúdos que foram trabalhados nesse capítulo de movimento circular uniforme, onde estudamos desde velocidade angular, período, frequência e até a transmissão de movimento circular e suas aplicações. Dito isto, vamos para a resolução da nossa primeira questão. O enunciado nos fala o seguinte: um disco em movimento circular uniforme descreve 18 voltas por segundo em uma circunferência de 8 cm de raio. Determine a sua velocidade angular, o período, a frequência em rotações por minuto e a sua velocidade linear. Aqui abaixo temos uma imagem ilustrativa do que o enunciado nos fala, onde um menino amarra um barbante a um disco e começa a girá-lo. Vamos então começar a resolução dessa questão anotando os dados que a questão nos forneceu. Ela nos fala que o disco completa 18 voltas em 1 segundo e que o tamanho do barbante é de 8 centímetros. Então, temos respectivamente a frequência e o raio. A partir desses dados, vamos calcular a velocidade angular utilizando a seguinte equação. Velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Agora, basta substituir os valores e efetuar a multiplicação. Substituindo, nossa equação fica sendo ômega é igual a 2π vezes 18. Efetuando a multiplicação, encontramos que a velocidade angular do disco é de 36 radianos por segundo. Vamos agora calcular o período de rotação do disco. Bom, a gente estudou que o período é o tempo necessário para completar uma única volta. Entretanto, vimos também que existe uma relação entre o período e a frequência, onde o período é o inverso da frequência. Então, basta a gente substituir os dados na equação. Encontramos então que o período do disco é de 1 dividido por 18. Encontrado então o período do disco, a questão nos pede para determinarmos a frequência em rotações por minuto. Como a frequência está em Hz, que é rotações por segundo, basta a gente multiplicar ela por 60 segundos, que é equivalente a 1 minuto. Efetuando a multiplicação, encontramos que a frequência do disco em RPM é de 1080 voltas. E para finalizar esta questão, vamos calcular qual é a velocidade linear do disco. Para calcular a velocidade escalar linear, utilizaremos a seguinte relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. V é igual a velocidade angular vezes o raio. A gente calculou a velocidade angular na primeira etapa da questão. Então, basta a gente substituir os valores na equação. Substituindo os valores, nossa equação fica sendo velocidade escalar é igual a 36π vezes 0,08. Efetuando a multiplicação, temos que a velocidade linear do disco é de 2,88 metros por segundo. Vamos agora para a resolução da nossa segunda questão. O enunciado nos fala o seguinte: na situação esquematizada na figura, temos duas polias, A e B, acopladas por uma correia inextensível. Quando a polia A gira,
movimenta a correia, que por sua vez faz a polia B girar também. Admitindo que não haja escorregamento entre a correia e as polias, e supondo que a polia A execute 60 rotações por minuto, calcule. Aqui temos uma imagem ilustrativa da situação descrita no enunciado, onde temos uma polia de raio de 5 cm acoplada a uma outra polia de raio igual a 20 cm. Continuando a questão, ela pede na letra A para calcularmos a frequência de rotação da polia B. E na letra B, pede para calcular a velocidade linear da correia. Vamos então para a resolução da nossa questão no slide a seguir. Bom, vamos primeiramente anotar os dados que a questão nos forneceu, onde ela nos diz que a frequência da polia A é de 60 RPM ou 1 Hz, que o raio da polia A é de 5 cm e que o raio da polia B é de 20 cm. Então, para resolver a letra A, vamos utilizar a seguinte relação de transmissão de movimento. Frequência da polia A vezes o raio da polia A é igual à frequência da polia B vezes o raio da polia B. Basta agora a gente substituir os dados na nossa equação. Substituindo, nossa equação fica da seguinte maneira: 1 vezes 0,05 igual à frequência de B vezes 0,02. Agora, vamos dividir os dois lados da igualdade por 0,02. Efetuando a divisão, encontramos que a frequência de rotação da polia B é de 0,25 Hz ou 15 rotações por minuto. Vamos agora para a resolução da letra B, onde ela pede para calcular a velocidade linear da polia. Como a velocidade linear é igual em todos os pontos, vamos utilizar os dados da polia A. Primeiramente, vamos anotar os dados que a questão nos forneceu, onde devemos considerar π igual a 3,14, o raio da polia A é igual a 0,05 metros e a frequência de A é 1 Hz. Para calcular a velocidade linear, vamos utilizar a seguinte equação: V é igual à velocidade angular vezes o raio. Agora, devemos lembrar que podemos escrever a velocidade angular em função da frequência da seguinte maneira: ômega é igual a 2π vezes a frequência. Vamos então substituir ômega na nossa equação. Substituindo, nossa equação fica da seguinte maneira: velocidade linear da polia é igual a 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A. Agora, basta a gente substituir os dados na nossa igualdade, ficando V é igual a 2 vezes 3,14 vezes 1 vezes 0,05. Efetuando a multiplicação, encontramos que a velocidade linear da polia é de 0,314 metros por segundo. Agora, fica com vocês a tarefa de fazer o mesmo com a polia B, para verificar se a velocidade linear é a mesma em todos os pontos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de resolução de exercícios. Obrigado pela atenção de todos e até a nossa próxima aula.